Boa tarde, meus amigos. Tudo bem? Conta-se uma história de um pai que tinha dois filhos. E esse pai tinha alguns bens. E em determinado momento, o filho mais moço, mais novo, chega para o pai e fala que ele quer a parte da herança dele, né? Quer a parte dos bens dele. E o pai, sem fazer qualquer questionamento, sem perguntar nada, ele divide a herança, dá a parte para o filho mais novo e dá a parte também para o filho mais velho. E depois de um tempo, o filho mais moço pega ali os seus bens, a sua herança e ele vai embora. Ele decola, vai para uma terra distante, longínqua. E ali ele vive uma vida totalmente desregrada, uma vida dissoluta. Gasta todos os seus bens, gasta todo o seu dinheiro, né? Acaba com toda a sua herança. E conta-se que naquela terra, em determinado momento, uma crise assolou aquela terra. A fome chegou naquela terra. E como ele havia gastado todos os seus bens, todo o seu dinheiro, ele começa a ter uma série de dificuldades e até que ele encontra um senhor que era dono de alguns porcos e aquele senhor ele permite que aquele rapaz ali cuidasse dos seus porcos. E a situação dele era tão complicada que ele olhava ali para a comida dos porcos, para as alfarrobas e ele sentia desejo de comer aquela comida dos porcos porque ninguém lhe dava nada. Até que ele caiu em si. A hora que ele estava ali no fundo do poço, em uma situação totalmente lastimável, ele cai em si e ele lembra do seu pai. Ele fala, puxa vida, na casa do meu pai tem abundância, os empregados do meu pai, eles comem do bom e do melhor, eles têm comida lá. Eu vou me levantar, eu vou até meu pai e eu vou dizer para ele, pai, pequei contra ti, contra os céus, eu já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus empregados. E ele se levanta e vai. E quando ele estava chegando ali próximo à casa do pai, de longe o pai avistou o filho vindo, o pai correu, lançou-se ao pescoço do filho, abraçou, beijou, e o filho ali com seus argumentos, pai, me perdoa, eu pequei contra ti, contra os céus. E o pai nem deu ouvidos para os argumentos dele, chamou um empregado, fala, escuta, traz logo uma roupa nova para o meu filho, traz o anel, coloca o anel no dedo dele, coloca a sandália nos pés, vamos restituir ele ao lugar que lhe é devido. Pega também aquele cordeiro, aquele cevado, aquele gordo. Mata aquele cordeiro que nós vamos fazer uma festa hoje. Nós vamos celebrar. Porque esse meu filho que estava morto, reviveu. Esse meu filho que estava perdido, ele foi encontrado. E começou ali a celebração, a festa, por conta do retorno do filho. O filho mais velho estava trabalhando, no final da tarde ele chega do trabalho e de longe ele escuta o barulho das músicas, da dança, e ele chama um dos empregados e pergunta, o que está acontecendo? Está tendo alguma festa? E o empregado explica para ele, olha, aquele seu irmão que estava perdido, ele voltou. E por conta disso o seu pai está fazendo uma festa, está celebrando o retorno do seu irmão. E de uma forma muito estranha, aquele irmão mais velho, ele fica indignado, ele fica irado, e ele se recusa a entrar na festa. O pai fica sabendo, sai para conversar com o filho e começa a insistir com ele ali para que ele entre também na festa de celebração. Ele fala, pai, veja só, esse meu irmão, ele chegou para o senhor, pediu a parte da herança dele, saiu, foi embora, gastou tudo, toda a herança, gastou todo o dinheiro, viveu de uma forma desregrada, viveu uma vida dissoluta, sem limites, sem princípios. E agora ele volta, o senhor faz uma festa para ele, pai. Eu estou tanto tempo aqui com o senhor.
Eu estou servindo o Senhor aqui há tanto tempo, o Senhor nunca me deu um cabrito para eu fazer uma festa, para eu matar e celebrar com os meus amigos. E o pai olha com um coração enorme que o pai tem, fala: filho, tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tinha aqui era seu. Por que você não pegou um cabrito, matou e fez uma festa aqui com seus amigos? Você não precisava nem pedir. O que é meu é seu. Mas veja só, o seu irmão estava perdido. Para mim, eu já estava dando ele como morto. Para mim, ele reviveu. Como que eu não vou celebrar o retorno dele? Para mim, a vida dele vale mais do que muitos bens. Isso nas minhas palavras. E insistiu para que aquele filho entrasse ali na celebração. Veja só, essa história, ela foi narrada por Jesus lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, nessa parábola. Jesus gostava de usar parábolas, histórias para ensinar muitas coisas, né? E através dessa parábola ele ensinou muitos princípios, né? E assim, são vários ensinos, mas eu gostaria de me ater a algo interessante que eu aprendi. Veja só, esse filho mais novo, a gente percebe que ele tinha asas. Em determinado momento ele resolveu bater as asas. Ele resolveu voar. Ele resolveu decolar. Ele resolveu viver a sua vida. Pegou a parte da herança dele e foi viver a sua vida. Infelizmente viveu uma vida desregrada, uma vida dissoluta, sem princípios, sem limites, e colheu as consequências, né? Chegou a estar em um curral de porcos ali, desejava comer a lavagem dos porcos ali, olha só, chegou no fundo do poço. Mas em determinado momento ele caiu em si, resolveu se levantar e voltar para a casa do pai. Ele se lembrou que existia um lugar preparado para que quando ele acabasse as andanças dele, a peregrinação dele, existia um lugar que iria recebê-lo, que iria acolhê-lo. Um lugar de segurança, um lugar de provisão, um lugar de amor, um lugar de paz. Um lugar onde ele receberia conselhos. Um lugar onde ele seria protegido. E ele se levantou, teve uma atitude e resolveu voltar. Veja só, são vários os ensinamentos de Jesus. E eu gostaria de separar hoje apenas nenhum ensinamento. Jesus, quando ele ensinava, ele tinha várias vertentes. E nesse ensino específico, nessa parábola específica, eu vejo que uma das simbologias, né, da tipificação para nós é que nós somos peregrinos nessa terra também. Somos estrangeiros, como aquele filho que saiu da casa do pai e foi para uma terra longínqua. Ele era peregrino naquela terra. Ele era estrangeiro naquela terra para onde ele foi. Assim como nós somos peregrinos aqui nessa terra. Somos estrangeiros, estamos aqui de passagem. A nossa morada não é aqui. Salmista Davi, no Salmo 119, verso 19, ele diz: eu sou peregrino na terra. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, verso 17, ele diz: andai em temor durante o tempo em que sois peregrinos nessa terra. Em Hebreus, no capítulo 11, verso 13, quando fala ali sobre os heróis da fé, diz que eles confessaram, eles tiveram a convicção de que eles eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Alguém que estava procurando uma pátria, uma origem. Até o próprio mestre, em determinado momento, lá no Evangelho de João, no capítulo 17, em uma conversa que ele está tendo com o pai, ele diz: pai, aqueles que o Senhor me deu, eu tenho cuidado, eu não vou perder nenhum. Eu peço que o Senhor esteja protegendo eles, porque eles não são desse mundo, assim como eu não sou desse mundo. Eles são peregrinos
nessa terra. E é tão verdade isso que em determinado momento Jesus fala assim, se dirigindo aos discípulos, aqueles que estavam com ele fala, na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar. Nós somos peregrinos nessa terra, nós somos estrangeiros nessa terra, a nossa morada não é aqui. Agora veja só, o estilo de vida que nós estamos vivendo aqui, os princípios que nós estamos utilizando para vivermos nessa terra, eles vão definir se nós vamos retornar para a nossa origem ou não. Existe um grito, um clamor no meu e no seu coração. Um clamor, um desejo de retornar para a nossa origem. Nos nossos corações existe um vazio que só é preenchido pela presença do Pai. Vai chegar um momento, e esse momento é o momento do retorno. O momento da volta para a nossa origem. Mas o que vai definir se nós vamos voltar ou não, nós vamos sair dessa terra. Agora, o destino que nós vamos tomar depende das escolhas e das decisões que nós fizermos enquanto formos peregrinos e estrangeiros nessa terra. Tem muitas pessoas vivendo a sua vida dissolutamente, desregradamente, como aquele filho naquela terra estranha. Vivendo como se não fosse haver um retorno. Vivendo como se não fosse haver uma mudança de morada. Muitas pessoas estão enganadas. Vai haver um retorno. Aqueles que estiverem vivendo de acordo com os princípios que o Pai ensinou, eles vão retornar para a origem. Aqueles que estiverem vivendo uma vida que não estão de acordo, como aquele jovem, uma vida dissoluta, desregrada, sem limites, sem princípios, provavelmente esses não vão retornar para a sua origem. E a pergunta que eu faço para você é essa: como você tem vivido a sua vida de peregrino aqui nessa terra, de estrangeiro aqui nessa terra? Você tem vivido como alguém que vai retornar para a sua origem? Ou você tem vivido uma vida desregrada, descompromissada, irresponsável, sem princípios, sem limites? Cuidado. Aquele jovem, quando ele estava no fundo do poço, sendo tratado ali como um escravo, ele caiu em si e ele se lembrou que o melhor lugar era na casa do Pai. Talvez você já esteja no fundo do poço e talvez hoje seja o dia de você cair em si e se lembrar que existe um lugar melhor, que é tempo de retornar para uma vida de princípios, de valores. E esses valores, esses princípios, eles vão te levar ao retorno, à origem, ao coração do Pai, à casa do Pai. Melhor do que decolar, do que voar, do que conhecer lugares, costumes, pessoas, viver em lugares perigosos, ter experiências, talvez humanamente falando, experiências extraordinárias. Melhor do que isso é saber que nós temos um lugar para onde retornar. Às vezes nós viajamos, conhecemos lugares, passamos por hotéis, por lugares extraordinários. Mas que coisa boa é quando nós retornamos. Sabemos que temos lugar para retornar. Retornamos para a nossa casa, para o nosso lar, para o nosso conforto, para o nosso lugar de proteção. Que coisa tremenda. Somos peregrinos nessa terra. E vai chegar um momento que nós vamos retornar para a nossa origem. Que você possa pensar nisso. Melhor do que voar e decolar é saber que tem um lugar para retornar. Um lugar para onde você pode voltar e vai ser bem acolhido, vai ser amado, vai ser cuidado, vai ser protegido. Reflita nisso. Como você tem vivido a sua vida de peregrino
nessa terra. Deus abençoe.